Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus pode se comparar a um rei que quis regular as contas com seus servos. Tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe deu 10.000 talentos. Como não tinha com que pagar, mandou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo que tinha, para saldar a dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Compadecido o Senhor deste servo, o deixou ir e até lhe perdoou a dívida. Ao sair, este mesmo servo encontrou um dos companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Agarrando-o logo com as mãos, sufocava-o dizendo: paga o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O outro, porém, não quis saber, e foi-o meter na prisão, até ficar reembolsado da dívida. Os companheiros, ao ver o que se passava, entristeceram-se profundamente, acabando por ir contar ao Senhor tudo o que lhe tinha acontecido. O Senhor, então, mandou-o chamar e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda a dívida, porque me pediste. Não devias tu, por teu lado, ter pena do teu companheiro, como também eu tive pena de ti? Indignado, pois, o Senhor entregou-o aos carrascos, até ficar reembolsado de toda a dívida. É assim que vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do íntimo do coração. Esse Evangelho para esse 21º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, orai por nós, agora Nossa Senhora do Completo Socorro, São José, podem sentar-se. Gostaria de saudar os nossos visitantes e também aqueles que estão aqui pela primeira vez. Deus nos ajude a conservar a sagrada tradição e vamos pedir também ao nosso Senhor que nos ajude a viver bem este restante do mês de outubro, principalmente considerando que já estamos no terceiro dia da novena em preparação à festa de Cristo Rei. Aproveito para lembrar a todos que domingo que vem será a festa de Cristo Rei. E vamos honrar nosso Senhor com uma boa preparação, porque nesta festa temos a possibilidade de lucrar com a indulgência plenária. Eu peço que os fiéis ao longo da semana procurem se confessar, não deixem para o domingo. Na medida do possível, venham aqui às missas para se confessarem. No domingo que vem, em todas as missas, nós vamos rezar a consagração do gênero humano a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, peço que se prepare. Essa oração está no seu missal cotidiano. Também, já de antemão, quero avisar que no dia 5 de novembro, vou avisando para que os senhores não corram o risco de vir aqui. Não teremos missa aqui no dia 5, nós teremos uma missa única na Chácara Salinos, saída para a Badia de Goiás, para comemorar a festa de Todos os Santos com nossas crianças e as famílias, como de costume. Os senhores depois vão receber as orientações de como participar melhor nesse dia e como ajudar para que esse dia seja um
dia de convivência e, é claro, de meditação sobre a vida dos santos. Então, 5 de novembro, missa única, às 9 horas, na Chácara Saleiros. E não teremos missa e nenhuma atividade aqui na Capela São José. Neste domingo, nos cabe refletir a respeito desta parábola. Vejamos primeiro a estrutura básica que nosso Senhor quis usar para nos ensinar. Com esta comparação, nosso Senhor está dizendo que Ele deposita algo muito valioso em nossas mãos. Nesse caso, um talento que correspondia à medida de 30 quilos de ouro. Então, Deus nos confia esse bem, sai em viagem e espera que nós o desenvolvamos e façamos render. E por fim, ele retorna e pede contas desse empréstimo. Aquele que conseguiu fazer render os talentos recebeu o seu prêmio. Já o preguiçoso e o mau recebeu a punição. Nisso consiste, digamos assim, um resumo à parábola de hoje. Com ela, nosso Senhor está fazendo uma espécie de comparação financeira para dizer que Ele deposita algo muito valioso em nossa alma. Esse algo não é nada mais do que a própria graça divina. E é muito importante que nós entendamos isso. Deus coloca a graça no nosso coração, especialmente pelo santo batismo, pelos sacramentos, e quer que nós a devolvamos. Cabe a nós, portanto, fazê-la crescer em nosso interior. É muito interessante que há uma tentação quando nós lemos essa parábola, achando que ela se refere a talentos humanos, como saber cantar, saber estudar, saber escrever, saber pregar. De fato, de alguma forma pode ter esse sentido, mas aqui eles significam muito mais. Por isso, os talentos representam a graça de Deus, que nós não tínhamos, nós éramos pobres espiritualmente, e é exatamente isso que nós precisamos entender. Ninguém desenvolve ou ninguém devolve o que não tem. Portanto, se nosso Senhor quis nos exortar a desenvolver o nosso talento, a primeiríssima coisa que nós precisamos entender é que, se não tiver o talento, se não tiver aquele depósito inicial da graça, não adianta querer desenvolver nada. Por isso, em primeiro lugar, é preciso buscar um estado de graça. Buscar se reconciliar com Deus. Ou seja, se a pessoa não é batizada, deve procurar o batismo. Se está em pecado mortal, deve procurar a confissão. Desse modo é que nós recebemos um depósito mínimo inicial, aquele do batismo. Depois disso, nós vamos recebendo muito mais, conforme a graça vê em nós uma certa correspondência. E em virtude dessa necessidade de nossa cooperação, a graça que recebemos de Deus pode crescer e crescer e crescer de forma maravilhosa, como aconteceu com os santos, ou pode ficar também estagnado. Vejamos bem que todos nós recebemos uma quantia.
Vejamos o que, de forma extraordinária, a graça de Deus pôde realizar em algumas vidas. Por exemplo, lendo esses dias uma carta de São Roberto Bellarmino a respeito da alma de São Luís Gonzaga, que ele acompanhou de perto numa vida de direção espiritual brevíssima. Aquele santo, jovem santo, atestou o outro grande santo: nunca pecou gravemente, nunca teve qualquer estímulo da carne, nunca se envaideceu das grandes graças que recebeu, como, por exemplo, ao relatar para o seu diretor espiritual, São Luís Gonzaga disse que teve uma visão, uma revelação da glória de Deus, tal como ela é. E ele teve a impressão que no começo da noite, esta visão durou 15 minutos. Mas, na verdade, durou a noite inteira, porque quando ela terminou, o dia já estava amanhecendo. Então, vejamos bem, o que a graça pode fazer, o que fez na vida desses santos e pode fazer na nossa vida. Podemos imaginar alguém que, pela graça de Deus, nunca pecou gravemente, nunca transgrediu qualquer uma das leis de Deus e de seus preceitos? É admirável a graça de Deus. Por isso nós devemos nos perguntar como fazer concretamente para multiplicar os talentos, desenvolver a graça que Deus coloca na nossa alma. Vamos ser bem práticos, a fim de que cada um aqui saia do sermão de hoje com uma lista de coisas bem específicas para fazer. E o nosso guia de percurso seria, por exemplo, aquilo que São Pedro de Alcântara escreveu no seu tratado da oração e da meditação. Na segunda parte desse livro, em seu segundo capítulo, São Pedro apresenta uma relação breve e resumida de 9 coisas que ajudam a alcançar a devoção, associando-a à parábola que nós estamos meditando. Poderíamos até dizer que são 9 coisas que ajudam a desenvolver os talentos. Isto é, 9 atitudes fundamentais para que apresentemos lá no final um saldo positivo em relação àquele depósito inicial que Deus fez. Quando tivermos que prestar contas diante de Jesus Cristo no nosso juízo, de modo que possamos dizer: Senhor, eu vos amei mais. Não fui aquele servo mau e preguiçoso. Primeira coisa, primeira atitude, ter determinação. A primeira das 9 atitudes refere-se exatamente ao que Nosso Senhor apresenta na parábola. Há pessoas muito preguiçosas, inclusive não são capazes até mesmo de transmitir a graça do perdão, como aquele homem que recebeu o perdão e não foi adiante. Esta coisa de viver a santidade, para muitos, é algo muito difícil. Esse negócio de querer amar a Deus, de querer progredir na vida espiritual, alguns dizem: parece que não é para mim, estou fora. Na contramão dessa postura ou desta impostura, São Pedro de Alcântara nos ensina que precisamos ter determinação. Pois tudo aquilo que tem valor não é fácil. Também já dizia Santa Teresa de Ávila: o que muito custa, muito vale. Se você quer que cresça mato lá no seu terreno, é muito fácil. Basta deixá-lo abandonado, que o mato crescerá sozinho.
Mas se você quer ali uma horta com legumes, ou um pomar com frutas, você precisa investir, pois tudo que tem valor para crescer demanda esforço. Portanto, sobretudo, se você está no início de uma certa vida espiritual, tomado pela preguiça ou pela assídia, isso não vai dar muito bem. Você precisa abandonar essas coisas, porque você está escondendo a graça de Deus. Como dizia Santa Teresa de Ávila, determinada determinação. Fazer um ato de vontade, por pequeno que seja, e dizer, vai ser difícil, mas eu quero. Em seguida, o santo nos apresenta 3 pontos importantes para que nós consigamos fechar as janelas de nossa alma, aquelas coisas que destroem a nossa devoção. E 3 pontos que abrem as janelas da nossa alma para que as coisas aumentem a devoção. Primeiro, preservar o coração dos pensamentos e paixões desordenadas. Como primeira janela a ser fechada, São Pedro de Alcântara nos recorda que precisamos guardar o nosso coração, parando de alimentar pensamentos, emoções e paixões desordenadas, que são verdadeiras cobras dentro de nós. Sim, infelizmente há pessoas que ficam alimentando esses animais peçonhentos, para depois serem atacados por eles mesmos. Ficam alimentando paixões, às vezes paixonites, fixações, apegos excessivos, ou até mesmo preocupações demasiadas, amores ou raivas. É necessário que você guarde o seu coração, no sentido de não se envenenar por estas coisas, que vão afastá-lo de Deus, justamente porque querem ocupar o lugar dele. E sendo bem prático, meus filhos, em que você pensa o dia inteiro? Aquilo que você pensa o dia inteiro é o seu Deus. Se você pensa o dia inteiro em dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Se você pensa o dia inteiro em você, no seu umbigo, nas suas pequenas dores, lambendo suas feridas como aqueles cachorros, você é o seu Deus. Portanto, guarde o seu coração, não fique se dispersando em pensamentos supérfluos, procurando a felicidade onde ela não se encontra. Pare com isso, pare de se machucar, porque quando você fica esperando da vida algo que ela não lhe pode dar, só acontecem desastres. Depois, uma outra janela que deve ser fechada é a guarda dos sentidos. Se você tem esses pensamentos desordenados, precisa perguntar, por onde é que isso entrou? Geralmente é através dessas portas dos sentidos. Entram pelo coração coisas que passam pelos olhos, pelos ouvidos ou pela língua, pelo orifício da boca. Dos olhos e dos ouvidos nós falamos algo a respeito. Você pode achar que pode ver tudo, ouvir tudo e continuar amando a Deus devotamente? Ver todo tipo de porcaria, expor-se por essa janela brilhante da nossa alma que são os nossos olhos, e achar que você vai continuar cheio da unção de Deus, entusiasmado pelo Evangelho e pela vida de Cristo? Gente, isso não funciona. Se você está colocando lixo dentro de você o tempo todo, os seus pensamentos só irão processar lixo. O perigo da língua, muitas vezes as pessoas nem se dão conta.
Você pode dizer assim, mas Padre, quando eu falo, isso não está entrando nada em mim. Eu estou isento. Quando eu falo, não entra nada, está saindo. Sim, de fato. Mas ao usar a língua de forma desenfreada, você está se perdendo desnecessariamente no mundo exterior, quando você poderia ficar recolhido em silêncio. Por isso é necessário um pouco de moderação também nos olhos, nos ouvidos e na língua. Outra forma de guardar também o seu interior e de fechar-se é ter momentos de solidão interior. Se você quer desenvolver esse talento que Deus colocou, se você quer se unir a Deus e preparar-se para o dia do juízo, se você quer ser mais santo do que você é agora, você precisa buscar momentos de solitude. Quer dizer isso? São Pedro de Alcântara usa esta palavra também na sua língua, é claro, ele era espanhol. Soledade. Soledade. Não é propriamente o termo moderno solidão. Geralmente a solidão, ela denota um momento pontual de dor, de sofrimento, uma circunstância. A soledade consiste em você ser capaz de morar dentro de você, de perscrutar o seu interior, ter a capacidade de olhar para si mesmo, encontrar-se consigo e estar feliz de estar com você mesmo. Então, peço que considere essas 3 janelas que devem ser cuidadas, dificultando assim o desenvolvimento da vida espiritual, pensamentos desordenados, sentidos abertos e falta de soledade. Mas também São Pedro de Alcântara fala dos outros 3 pontos, de outras 3 janelas, que nesse caso nós precisamos abrir, a fim de alimentar-nos espiritualmente. A devoção, o desenvolvimento desse depósito inicial de Deus é como uma fornalha na qual você precisa colocar lenha para que haja um crescimento espiritual. Do contrário, você vai sempre ficar frio, na tibieza, frieza espiritual, nessa preguiça, nessa pasmaceira que não vai a lugar nenhum. Então vejamos essas 3 coisas que São Pedro nos aconselha. Fazer leitura espiritual. É bom ter sempre em mãos algum livrinho espiritual que você possa ler, porque lendo você está dando coisas para a sua alma trabalhar. É muito interessante isso. Sabe aqueles pensamentos desordenados que o atormentam ao longo de todo o dia? A leitura está dando a você uma coisa diferente em que pensar. Pense em outra coisa. Pense nas coisas de Deus. Pense nas coisas altaneiras. Quando você era recém-convertido, certamente via a vida dos santos. Ficava curioso para ler, descobrir e estudar as coisas de Deus. Buscava vídeos de sermões de padres eruditos. Lembre-se de como você era mais devoto. Pois bem, você estava dando coisas com que a sua inteligência podia trabalhar, coisas que a sua razão podia se dedicar. Você estava ocupando sua memória com as coisas de Deus. Outra coisa prática que nos ajuda a nos abrir à devoção é recitar breves jaculatórias ao longo do dia. Então, terminado esse momento da leitura espiritual ou breves orações católicas que enriqueçam nossa alma e nosso pensamento,
São Pedro de Alcântara identifica esse ato de repetir jaculatórios. E ele ainda fala, isso é uma das coisas mais altamente recomendadas. O uso de pequenas orações, chamadas de jaculatórios. Pequenas frases por meio das quais você vai se dando conta da presença de Deus. Pequenas flechadas que direcionam o seu ser para Deus. Por exemplo, você está ali parado para abastecer o carro. Então você reza, ó Jesus, vós sois o combustível da minha vida. Você está esperando numa fila, talvez até um pouco demorada, na lotérica, no hospital. Você recebe interiormente, ó Jesus, eu espero. Mas na verdade eu espero em vós, eu espero por vós. Essa é uma forma, meus filhos, de ver tudo na vida de uma forma sobrenatural. E essa contínua lembrança de Cristo faz com que você, que não é monge de clausura, que não está o tempo todo recolhido, tenha sempre esse recolhimento interior, essa capacidade de, em qualquer lugar, no carro, no ônibus, no trabalho, na oficina mecânica, esperando o conserto do carro, no lava-jato, esperando lavar o carro, de se colocar na presença de Deus e se unir amorosamente a Ele, lá no íntimo da sua alma. Depois, uma terceira coisa, ter momentos de oração pessoal. Não adianta fugir. Você precisa ter um momento com Deus, no começo ou no final do dia. São Pedro de Alcântara diz que o tempo natural para fazer isso é à noite ou de madrugada, porque é um período que naturalmente você se desliga do mundo, do frenesi das atividades. Porém, independentemente do horário, é necessário ter esse tempo de trato com Deus, esse tempo de amizade com o Senhor. Então, essas são, portanto, as 3 janelas que você precisa abrir. E depois, faltam 2 últimos pontos que contribuem muito para a nossa devoção. Fazer pequenas penitências. Para fazer penitência, você não precisa ser o São João Batista no deserto, comendo gafanhoto e mel, vestindo-se de pelo de animal, aliás, de pele de animal. No entanto, ter uma mesa pobre, ter uma cama de certa forma dura, ou mesmo optar por dormir no chão uma vez ou outra para combater uma tentação, ter alguma coisa que cause um desconforto físico não vai matar você. São Pedro de Alcântara diz, inclusive, que esses pequenos atos de penitência nascem e levam a uma devoção. Nós estamos falando de uma pessoa aqui que está dando um conselho bem mínimo, mas era um homem que dormia 30 minutos por noite encostado numa parede, sem se deitar. Ele tinha a graça de ser impenitente. Ele era tão magro que as veias do seu corpo apareciam sobre a pele, tocadas pelo esqueleto. São Pedro de Alcântara, diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila. E a última coisa que ele pede para completar essas 9 indicações práticas é que nós façamos obras de misericórdia. Elas são necessárias porque, conforme nos disse nosso Senhor, com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos. Se você é misericordioso para com os outros, Deus terá misericórdia de você. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais nosso Pai Celeste dará coisas boas para aqueles que lhe pedirem. Eu espero que essas coisas ajudem os senhores procurem se instruir mais por esses grandes mestres da vida espiritual e sabendo que Deus depositou em nossas almas esse talento, que você faça crescer, porque por menor que seja o talento, por exemplo, quando nós fazemos referência àquela outra parábola em que ele dá um tanto de talento para cada pessoa, um tanto diferente, mas sempre vai ser talento. Um talento é suficiente para você se santificar. Um talento vale 30 quilos de ouro. Se nós fizermos essas coisas quando o nosso Senhor vier pedir contas de nossa administração, poderemos apresentar a Ele tudo o que verdadeiramente conseguimos multiplicar. E reconhecendo que somos servos inúteis, confiantes, poderemos dizer ao justo juiz: tudo é vosso, Senhor, e tudo isso eu coloco diante de vós. Interceda por nós a Santa Mãe de Deus, aquela que recebeu o maior talento que alguém poderia receber, o seu ventre, a sua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.